Olá, estudantes do 6º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre manifestações de arte e cultura popular, sobre o fandango. Prof. Vitineia aqui com vocês e a nossa querida intérprete, Cláudia, aqui com a gente. Oi, Cláudia! Vamos juntos? Então vamos lá! Então, os objetivos da nossa aula hoje: conhecer e analisar o nosso fandango, seus contextos, práticas e elementos que compõem. O que será que é o fandango? Vocês já ouviram falar? Já dançaram o fandango? Não? Então vamos falar aqui, vamos lá. Então, você pensou, né, quando a gente falou em fandango, você pensou aí nessa imagem? Sim! Você não? Ah, muito bem. Então a gente pode até brincar, aqui tem a imagem para a gente brincar, né? Mas nós vamos descobrir juntos aqui o que é o nosso fandango, né? Essa manifestação de arte, né, e cultura popular brasileira. Então, o termo fandango tem uma história longa e controversa. De forma geral, é considerado como baile formado por várias danças populares, né? Então, tem essa controvérsia, mas o fandango é uma grande festa popular, que envolve a dança, que envolve o figurino, que envolve comidas típicas também, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o fandango. Então, de acordo com os historiadores, essas danças desembarcaram nas praias paranaenses pelas mãos dos portugueses açorianos, que detinham forte inspiração da cultura espanhola, aproximadamente em 1750, então o fandango, né, chega por aqui. Com o passar do tempo, o fandango executado no Paraná foi assimilando pelo povo do litoral, assumindo assim seu caráter folclórico e desta forma é preservado até hoje. Esse tipo de fandango é conhecido como fandango caiçara, né? Então, no nosso litoral tem o nosso fandango caiçara, que tem as suas características próprias, né? Veio para cá, mas com a cultura caiçara, ali, com a nossa cultura do litoral, foi ganhando suas características próprias, né? Sua identidade. Então, você conhece a ilha de Superagui? Já ouviu falar? Então, ela fica na cidade de Guaraqueçaba, no Paraná, e ela abriga uma das mais tradicionais manifestações de fandango caiçara, né? Então, lá em Superagui tem o nosso fandango caiçara, uma comunidade muito importante do nosso fandango brasileiro. Instrumentos musicais, né? Que instrumentos o fandango utiliza, né? Então, além do uso de 2 violas, é fundamental também a presença do acordeon. Então, olha ali do ladinho, né? A imagem do acordeon em várias regiões do Brasil. Da rabeca e do pandeiro rural, que é um pandeiro diferente. Daqui a pouquinho a gente vai ver a imagem, né? Que é um pandeiro feito de forma artesanal. É conhecido como adufo esse pandeiro, tá? Normalmente as violas são confeccionadas com a cacheta, uma espécie de madeira bem aprimorada artisticamente, né? Então são instrumentos feitos de forma artesanal, né? Para tocar e dançar esse fandango. Então olha só a imagem, né, dos outros instrumentos musicais. Então aqui a rabeca, a viola, né? A caixa e a adufe, né? A adufe que é o pandeiro, né? Caiçara ali e a manchete. Então esses são os instrumentos utilizados para o nosso fandango, né, para o nosso fandango caiçara. Então, atividade. Você já tinha ouvido falar em fandango? Já viu alguma apresentação? Das danças populares que você conhece, qual é a sua preferida e por quê? E aí, agora é com vocês, né? Pensa um pouquinho se você já ouviu falar no fandango, se você já viu alguma apresentação artística, ou se você já presenciou outra dança, né, folclórica, outra dança da nossa cultura popular, tá bom? Anota aí qual que é a sua preferida, o que você prefere quando fala, né, de dança, de música, de manifestações populares, tá bom? Então, daqui a pouquinho, eu e a Cláudia voltamos. Boa atividade!
são muitas as nossas manifestações artísticas de dança, de música, de cultura, de arte popular, né? Espero que vocês tenham pensado nessas várias apresentações aí, que tenham conseguido anotar. Se não conseguiu, pesquisa depois para você fazer essa atividade também, tá bom? E o fandango é muito legal, gente. Ele envolve a dança, né, a festa, que é uma festa que vira à noite, né? É preparado, né, comida típica para aguentar ali, dançar a noite inteira, né? Então, batendo o tamanco, os homens, as mulheres balançando a saia. A gente vai ver daqui a pouquinho um vídeo falando aí, mostrando sobre o nosso fandango. Então, os dançarinos, né, trajando típicas vestes gaúchas, giram em torno um dos outros, né? Então, ali a imagem representando, né, a roupa típica. Os casais executam movimentos ondulantes, né? Então, tem a ver ali com os giros, né, movimentos redondos. Os homens sapateiam sem cessar, provocando assim o constante e ritmado soar das esporas, que acabam, né, atualizando como um instrumento a mais. Por quê? Porque o som do tamanco também vai estar ali junto com os instrumentos musicais. Então esse tamanco, né, esse sapato que tem um solado de madeira, ele é batido num chão de madeira. Então imagina esse som aí, né, como é esse atrito da madeira com a madeira. Então vai batendo o pé e junto com os outros instrumentos, né? Então imagina essa mistura. Então acaba sendo um instrumento de percussão ali a mais também esses tamancos, né, que os homens utilizam. Então, no fandango paranaense, os homens utilizam tamancos para fazer o ritmo, né, do sapateado. Olha só aqui o tamanco, dá para a gente ver bem, né, solado de madeira. E olha o piso, né? O piso é de madeira também. Então, esse soar, né, dessa batida, desse sapato, vai criar um som a mais, né, um ritmo a mais, que também faz parte do fandango. Né, as mulheres ali com saias rodadas, né, segurando essas saias para dançar. Então, bem bacana. A gente vai assistir um trecho, né, do documentário Fandango, Dança Tradicional do Paraná, com Chico, né, com o grupo Mestre Brasílio, tá? Então a gente vai assistir esse vídeo, prestem atenção aí nos passos do nosso fandango, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai voltar, vou deixar vocês com o vídeo. Presta atenção! Eu sou muito criancinha, caio longe de sandália. Eu sou muito criancinha, mas caio longe de sandália. Apreciaram o vídeo, perceberam, né, a questão do balançar das saias das mulheres que estão dançando, os homens, as batidas, né, dos tamancos ali na madeira, então de forma ritmada, né, é marcada essa batida do tamanco, né, então por isso acaba fazendo parte ali da composição também da música do fandango, né, então tem a coreografia, tem a batida do tamanco, então tá tudo junto, essa festa que é o fandango. Ali no fundo também, né, tocando os instrumentos, a gente percebe também. E agora travou meu controle, calma aí, deixa eu tentar. Ah, agora foi, eu ia fazer uma mágica, mas foi rápido demais, né? Então deu certo. Ainda sobre a história do fandango, originalmente ele integrava as peças teatrais encenadas nas celebrações jesuítas, como a marujada, a nau catarineta e outras figuras do folclore brasileiro. Então olha só ali, né, a imagem do selo, a gente percebe ali a importância ali da representação do fandango, tá? Então olha ali o pandeiro rural, né, na apresentação. Então, Marujada de São Benedito de Bragança, né, patrimônio cultural do Brasil. Então o fandango faz parte do nosso patrimônio cultural, né? Então a gente tem que manter ele sempre vivo, né, que faz parte da nossa cultura, muito importante a representação. Atividade. A partir do conteúdo estudado, registre o que você aprendeu sobre o fandango. Utilize textos, imagens, você pode fazer também um cartaz, né, uma cartolina, enfim. Então, pensa aí, pega o que você entendeu sobre o fandango e coloca tudo aí num cartaz, numa produção bem legal. E daqui a pouco a gente volta, tá bom?
E aí, capricharam na produção desse cartaz? Colocaram aí tudo que vocês conseguiram captar aí sobre o fandango, sobre o nosso fandango caiçara, o fandango brasileiro? Muito bem. Então, vamos continuar, né? No fandango, a gente tem também os artistas aqui do nosso litoral. Então, o Poro de Jesus, né? Ele é artesão, mora em Paranaguá, faz tambores, tamancos de fandango, miniaturas de violas, de rabecas, tocador de adufe, sócio fundador da Associação Mandiqueira e participa do movimento caiçara do litoral paranaense. Então, o Poro de Jesus é bem atuante no nosso fandango, né, aí do nosso litoral, né, no nosso fandango caiçara. Tá sempre participando das lives, né, tocando os instrumentos, participando. Então, pesquisem sobre ele e descubram mais também sobre o fandango, que é muito legal o trabalho dele. E ele também faz um trabalho artesanal, gente. Então, ele faz os mini boi, faz tamanco, né? Então, vale a pena conhecer o trabalho, né, do Poro de Jesus. É bem bonito mesmo. Então, o Arélio Domingues, né, tocador de viola e rabeca, mestre folião do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade, construtor de instrumentos tradicionais do fandango e das folias, sócio fundador da Associação Mandiqueira. Então, essa associação, né, a gente está falando aqui, ela representa muito o nosso fandango, né, e faz sempre lives, né, o Aurélio Domingues também está lá, junto com o Poro de Jesus, participando dessas lives, né, mostrando pra gente toda a questão da dança, da música, que é a festa do fandango, né? Então, com as suas comidas típicas, sendo preparadas ali na hora da live também. Então, é bem legal. Então, a Associação Mandiqueira, né, fica na ilha de Valadares, em Paranaguá, parceria com o Ministério da Cultura, e esse nome vem do sumo da mandioca, que é extraído durante a produção da farinha. Preservar a tradição caiçara, né, o que pretende a Associação Mandiqueira, oficina nas áreas de artes populares, comunicação, produção cultural, e eles também fazem, né, lives mostrando e reforçando a importância do nosso fandango, né, mantendo a tradição da cultura do fandango brasileiro. Então, bem interessante, pesquise, tem o Facebook, né, do Mandiqueira, pesquisem e assistam as lives, que é bem legal mesmo, bem importante pra gente, né? Então, o que a gente falou hoje? A gente falou sobre o fandango, seus contextos históricos e suas características. Então, a gente viu aqui, ó, vou voltar as imagens, né? Então, a gente viu aqui no nosso fandango que as mulheres têm essas saias rodadas, que os homens batem o tamanco no solado de madeira, né? Essa dança que, quando surgiu no nosso litoral, ganhou uma outra forma também, né? Com identidades do nosso povo, do litoral, a gente chama de fandango caiçara, né? Então, a gente vê aqui as pessoas cantando, dançando, tocando os instrumentos. Instrumentos esses que a gente vai mostrar aqui de novo, né? O acordeon, então faz parte do fandango. A gente tem também a rabeca, né? Olha só que legal aqui. A viola, a caixa, né? O adufe, que é um pandeiro rural, e a manchete. Instrumentos feitos de forma artesanal, próprio para o fandango, né? Para o nosso fandango caiçara. Então, quando falar de fandango, né? Os instrumentos são esses os instrumentos do fandango. Rabeca, viola, a caixa, o adufe, manchete e aqui o nosso acordeon, tá bom? Então, lembre aqui das saias coloridas, né? Lembra aqui do vídeo que a gente assistiu e percebeu ali a batida do tamanco no solado de madeira, a gente percebeu a movimentação das saias, né? Os cantores ali, os tocadores também do nosso fandango. Então, aqui, muito bem, olha só, né? Então, aqui Marajada de São Benedito, de Bragança, olha, travando, né? Que faz parte do nosso patrimônio cultural, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer também o nosso Poro de Jesus, artista, né? Do nosso fandango brasileiro, o Aéreo Domingues, né? E também a nossa Associação Mandiqueira, que faz parte do nosso litoral ali e está representando o nosso fandango brasileiro. Então, nessa aula nós falamos sobre arte e manifestações, né, cultural popular, sobre o fandango, né, que não tem a ver com aquele salgadinho não, que tem a ver com dança, com música, com os instrumentos artesanais, né, com a questão do sapateado ali, os tamancos de madeira batendo ali no chão de madeira. Então tem a ver com uma festa que embala a noite inteira com pratos típicos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Beijo no coração de vocês. Tchau!